agora uma história incrível. A primeira travessia da Groenlândia, 1888 a 1889. Em 1888, um jovem explorador norueguês chamado Fridtjof Nansen decidiu arriscar tudo para conquistar o desconhecido. Ao lado de apenas 5 companheiros, ele se lançou em uma jornada que mudaria para sempre a história das explorações polares. A primeira travessia do imenso deserto gelado da Groenlândia. Durante 6 semanas, o grupo enfrentou a solidão esmagadora da calota de gelo, atravessando de leste a oeste até finalmente alcançar a costa ocidental. O retorno só seria possível meses depois, quando, após sobreviver ao inverno em Godhavn, Nuuk, conseguiram um navio de volta para a Noruega. Mas essa epopeia nasceu de uma visão: a inspiração do impossível. 6 anos antes, em 1882, Nansen passou 4 meses a bordo do navio baleeiro Viking, que caçava focas ao largo da Groenlândia Oriental. Ali, entre o gelo e o silêncio, ele avistou pela primeira vez as montanhas que guardavam o coração ainda inexplorado do continente gelado. O fascínio foi imediato. O interior da Groenlândia, imenso e branco, permanecia um mistério. No ano seguinte, ele leu o relato do cientista sueco-finlandês Adolf Erik Nordenskjöld, que havia avançado até uma parte do interior. Nordenskjöld descreveu uma terra infinita de gelo e neve, uma revelação que incendiou a imaginação de Nansen. O jovem cientista percebeu que não se tratava apenas de aventura. A travessia poderia oferecer pistas sobre o passado remoto da Terra, inclusive sobre as condições climáticas do último período glacial. Era a união perfeita entre ciência e coragem. Um plano radical, só avançar. Enquanto trabalhava em sua tese de doutorado, em 1884, Nansen arquitetou um plano que parecia uma loucura. Ao contrário de todas as expedições anteriores, que sempre partiam da costa oeste, onde havia povoados, ele faria o oposto. Partiria da quase deserta costa leste. Isso significava que não havia possibilidade de retorno. Avançar era o único caminho, afirmou mais tarde. A tão elogiada linha de retirada é apenas uma armadilha para os que desejam alcançar seu objetivo. Para nós, seria a costa oeste, ou a morte. O ponto de partida escolhido foi próximo ao Fjord Sermilik, a oeste de Angmag Salik, 65 graus e 35 minutos de latitude norte. O assentamento Inuit, mais ao norte do leste da Groenlândia. O destino final, Christianshovn, na Baía de Disco, 600 quilômetros em linha reta. Um trajeto brutal. O plano foi recebido com descrença e até zombaria nos círculos acadêmicos, mas Nansen não recuou. Determinou-se a financiar a expedição do próprio bolso, mas chegou a solicitar à Universidade de Kristiania, Oslo, uma ajuda de 5.000 coroas suecas, um valor que hoje equivaleria a mais de 360.000 coroas. O pedido foi negado. Quando tudo parecia ruir, um comerciante dinamarquês chamado Augustin Gamel ofereceu-se para custear a viagem. Nansen estudou cada detalhe do equipamento. Nada seria deixado ao acaso. Roupas, esquis, barracas, utensílios de cozinha, alimentos. Tudo foi redesenhado para resistir às condições mais hostis do planeta. Aos 26 anos, escolheu 5 companheiros. Otto Sverdrup, 33, capitão, fazendeiro e esquiador habilidoso, que se tornaria seu braço direito. Oluf C. Dietrichson, 32, tenente do exército. Christian Christiansen Trana, 24, marinheiro e trabalhador florestal. Samuel Johannesen Balto, 27. Sami acostumado ao frio, descendente de um povo forjado pela neve. Ole Nielsen Havna, 46, criador de renas, experiente e resiliente. O primeiro obstáculo, a costa leste. No dia 4 de junho de 1888, o grupo embarcou no navio caçador de focas Jason, partindo da Islândia rumo ao ponto inicial da travessia. No dia seguinte, encontraram o inimigo que já aguardava por eles.
o gelo flutuante da costa leste da Groenlândia. Essa barreira era temida por todos os navegadores. O gelo em constante movimento, empurrado pelas correntes, esmagava navios inteiros antes do verão. Mesmo assim, o Jason avançou. Em 11 de junho, em um dia de céu límpido, o navio conseguiu aproximar-se a apenas 70 quilômetros da costa. Tudo parecia promissor. Mas logo as esperanças se quebraram. Durante um mês inteiro, o navio lutou contra as placas de gelo, em vão. A temporada de caça às focas estava acabando e a expedição corria o risco de nunca começar. Foi então que Nansen tomou uma decisão audaciosa. Em 17 de julho, a apenas 20 quilômetros do fiord Sermilik, ele ordenou a descida em 2 botes a remo para atravessar o cinturão de gelo. Um barco era de sua propriedade, o outro, presente do capitão do Jason. As últimas cartas foram escritas e dividiu-se a tripulação. Sverdrup, Christiansen e Ravna em um barco. Nansen, Dietrichson e Balto no outro. O início foi calmo, mas logo a natureza mostrou sua força. Correntes traiçoeiras e blocos de gelo à deriva quase esmagaram os pequenos barcos. Por diversas vezes, os homens precisaram arrastá-los para cima dos blocos gelados, carregando tudo nos ombros. O que parecia uma travessia curta transformou-se em uma provação de 15 horas ininterruptas de luta. Finalmente, exaustos, armaram suas barracas sobre o gelo e descansaram. A travessia da Groenlândia havia começado e o pior ainda estava por vir. O mar de gelo em fúria. Em 19 de julho, o tempo clareou. Do bloco de gelo instável, os homens ainda podiam ver terra, mas agora 2 vezes mais distante. Tentaram remar novamente, mas logo foram engolidos por uma corrente impiedosa que os arrastou cada vez mais para o sul. No dia seguinte, as ondas se ergueram como muralhas, quebrando sobre o gelo. O bloco em que estavam, antes sólido, se partiu em fragmentos menores, cada vez mais próximos das ondas que rugiam contra a costa. A situação era desesperadora. Em certo momento, Ravna e Balto simplesmente desapareceram. Nansen os encontrou encolhidos no fundo de um barco, cobertos pela lona, prontos para a morte inevitável. Mas o destino foi cruel e benevolente ao mesmo tempo. De repente, o céu abriu-se em sol. Ainda assim, estavam agora 55 quilômetros ao sul do fiord Sermilik, sem terra firme por perto e com o gelo derretendo sob seus pés. Decidiram lançar novamente os barcos. Passaram a noite embalados pelo balanço violento do mar, ouvindo o estrondo incessante das ondas contra o gelo que ameaçava desmoronar a cada instante. Quando o dia amanheceu, o bloco estava estilhaçado e um iceberg oscilava perigosamente sobre suas cabeças. Parecia o fim. Mas contra toda a lógica, o gelo mudou de direção, empurrado pelo mar, e os lançou em velocidade inesperada rumo à costa. Tinham sobrevivido ao episódio mais dramático da expedição. Ainda assim, o medo não os deixava. Uma vigília constante em turnos era feita para que não fossem arrastados ao Atlântico e desaparecessem para sempre. Dias depois, o gelo finalmente se abriu e os homens alcançaram o mar livre. Com as bandeiras norueguesa e dinamarquesa hasteadas, remararam até encontrar abrigo em uma pequena baía. Ali, pela primeira vez em semanas, puderam preparar um jantar quente e beber chocolate fumegante. O alívio, no entanto, durou pouco. Descobriram que haviam sido arrastados 380 quilômetros ao sul do ponto original. O caminho até o norte, pelo litoral traiçoeiro, era difícil e cercado de riscos. Pedras que se desprendiam dos penhascos, ondas fortes e ventos inclementes. Quando finalmente encontraram um grupo de inuites, conseguiram trocar presentes e ferramentas por carne fresca. Mas a fome era uma sombra permanente. Antes de partir da Noruega, Nansen prometera que todos teriam comida à vontade. Agora, racionavam cada migalha. Balto reclamava em voz alta. Ninguém comeu o suficiente desde que chegamos à costa. Nansen, firme, lembrava que as provisões só durariam até o meio da travessia se não houvesse disciplina.
a dureza era inevitável. No 10º de agosto, alcançaram Umivik. Ali, Nansen decidiu. Aquele seria o novo ponto de partida para cruzar a calota. Tinham remado por 25 dias, percorrendo 800 quilômetros em mares traiçoeiros, e estavam apenas 110 quilômetros ao sul do local original. O atraso fora brutal, mas agora nada mais poderia impedir a travessia. Os trenós foram preparados com cargas de quase 120 quilos cada. Nansen e Sverdrup puxariam o mais pesado. No início, as fendas no gelo eram um pesadelo. Lentamente, avançaram até atingir o topo de uma elevação que batizaram de Monte Branco. Dali, pela primeira vez, viram a vastidão da Groenlândia. O interior parecia conquistável. Os trenós, cuidadosamente projetados, eram flexíveis, leves e resistentes. Todos tinham esquis e raquetes de neve. A tenda improvisada servia até como vela. Para cozinhar, Nansen havia adaptado um fogareiro revolucionário, que transformava a neve gelada em litros de chocolate quente e água. As rações eram calculadas ao grama: pão crocante, biscoitos de carne, pemmican, sopas de feijão, manteiga rara e preciosa, chocolate, queijo e peixe seco. Mas a gordura faltava, e o corpo clamava por ela em meio ao frio de menos 40 graus Celsius. O desejo por manteiga tornou-se uma obsessão, e o pouco que tinham era devorado com prazer quase religioso. O frio era implacável. A cada manhã, as paredes internas da tenda estavam cobertas de gelo. O vento castigava, os trenós atolavam, os homens adoeciam. Ravna e Balto ficaram cegos pela neve. Christiansen lesionou o joelho. Mas dia após dia, eles avançavam, guiados apenas pela determinação de que retroceder não era uma opção. Em 4 de setembro, atingiram a crista mais alta da calota, 2.720 metros de altitude. 3 semanas depois, em 17 de setembro, Balto gritou: "Terra à frente!" Entre a nevasca, vislumbraram o cume de uma montanha. No entanto, o perigo não cessou. Por pouco não tombaram em uma fenda profunda. Dias depois, quase sem forças, encontraram água líquida entre o gelo e sugaram-na com avidez, após semanas de sede insuportável. Finalmente, em 24 de setembro, chegaram à encosta que descia rumo ao fiorde. Após 41 dias de marcha, a Groenlândia havia sido atravessada. A sensação de pisar em solo firme era indescritível. No fiorde Ameralik, precisavam de uma última façanha: construir um barco. Usando varas de bambu, pedaços dos trenós e a lona da tenda, improvisaram uma embarcação tosca, de pouco mais de 2,5 metros. Feio, instável, mas navegável. Nansen e Sverdrup embarcaram em 29 de setembro. Caçaram gaivotas pelo caminho, preparando uma sopa grotesca, mas que lhes pareceu o banquete mais saboroso de suas vidas. Enfrentaram ventos contrários, até que, no 3 de outubro, chegaram a Gotthab. Foram recebidos com espanto, salvas de canhão e hospitalidade. Mas já era tarde demais. O último navio para a Europa havia partido. Restava apenas esperar o próximo verão. Em Gotthab, passaram meses vivendo com os inuites, aprendendo a remar caiaques, caçar e observar um modo de vida simples e puro. Nansen aproveitou para escrever seu livro, Vida Esquimó, registrando costumes, crenças e tradições daquele povo. Somente em abril de 1889, um navio dinamarquês, o Vidbjørnen, chegou para levá-los de volta. Em maio, desembarcaram em Copenhague e em 30 de maio chegaram finalmente a Cristiânia, Oslo. Foram recebidos como heróis. Navios apitaram no porto, multidões lotaram o cais e, entre aplausos e bandeiras, a expedição que partira rumo ao desconhecido retornava gloriosa. Avançar era o único caminho, e eles haviam provado ao mundo que o impossível podia ser conquistado. Essa história e os artefatos estão preservados no Museu Fram, em Oslo. Avançar era o único caminho, e eles haviam provado ao mundo que o impossível podia ser conquistado.
E assim, os homens foram vencendo os desafios e desbravando esse imenso planeta chamado Terra. Essa história e os artefatos estão registrados e preservados no Museu Fram, em Oslo.